Glória a Deus. O texto que vamos ler hoje se encontra em Gênesis capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 24. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Diante do texto que acabamos de ler, você pode contemplar, acompanhar as escrituras, conforme está aparecendo nas imagens. Gênesis capítulo 3. Nós podemos observar o princípio que no final terminou gerando a morte pelo fato da desobediência. E diz o texto que após o homem ter desobedecido a Deus e provado daquela árvore que estava no jardim, que Deus havia determinado que eles não tocassem nela, foram abertos os olhos de ambos.
conforme o próprio Deus havia advertido que eles não deviam provar para não ter antecipadamente o conhecimento do bem e do mal. Foram abertos os olhos e quando Deus o buscou, um reencontro no jardim com eles, com Adão e Eva, diz que eles ouviam a voz de Deus. E naquele dia, ao ouvir a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, Adão se escondeu e escondeu também a sua mulher Eva da presença do Senhor. Como se alguém pudesse se esconder da presença do Senhor. Aqui está o primeiro ponto de engano na vida de um ser humano em desobediência a Deus. Quando o ser humano está em desobediência a Deus, o primeiro ponto que se observa é que ele imagina que Deus não sabe do que está acontecendo na vida dele. Isso é um sinal da ausência do conhecimento da presença de Deus. Não é a ausência de Deus, porque Deus está onipresente em todos os lugares. Deus sabe todas as coisas, eles que venham a existir. Mas as pessoas em pecado, desobediência, que não estão sensíveis a obedecer a Deus, o que gera na mente dela é que Deus não está ali, Deus não está vendo, Deus não sabe. É o primeiro ponto a observar. A fragilidade das pessoas em desobediência, em pecado. Ignora a presença de Deus. Ignora a existência de um Deus que tudo sabe. Isso é sinais da natureza pecaminosa que existiu no homem a partir do momento que ele passou a desobedecer a Deus. E a palavra de Deus diz que eles ouviram a voz de Deus e Deus chamou a Adão e disse: onde estás? Não que Deus não soubesse. Deus sabe todas as coisas, mas muitas vezes Deus quer que nós tenhamos um coração sincero, verdadeiro diante dele. Por isso, muitas vezes, passamos por alguns questionamentos em nossas vidas, para poder nos encontrar com a realidade da própria vida e a verdade de Deus sobre a vida, sobre a humanidade. E quando Deus perguntou onde estás, Adão disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim. Estava nu, por isso me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então Adão disse, como qualquer outro ser humano, na desobediência, na fragilidade do pecado, na incredulidade, podemos dizer assim, de não entender até mesmo os próprios atos, Adão disse: a mulher que tu me deste como companheira. Sempre que o homem, ser humano, erra, a primeira coisa que vem em sua mente, por engano, é jogar sua culpa para outro alguém. Isso é uma situação que a palavra de Deus deixa bem claro, que ninguém engana a Deus. E quando ele disse: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então Deus foi logo ao ponto para os resultados. Deus sabia que ele estava falando a verdade.
Deus sabia que, de fato, a mulher havia trazido o fruto para Adão. Então Deus disse à mulher: por que fizesse isso? E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui nós podemos observar que Deus ouviu Adão e foi direto questionar Eva. Deus ouviu Eva. E Eva disse para Deus: a serpente me enganou e eu comi. Também falou a verdade. A serpente havia enganado. Então o Senhor disse à serpente: porquanto eu fizesse isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus foi diretamente à decisão do erro, primeiro castigando a serpente. Deus sabia que a serpente havia seduzido a mulher. Deus sabia que a mulher havia sido seduzida pela serpente. E Deus sabia que a mulher seduzida pela serpente agora seduziu ao seu companheiro Adão, ao seu esposo Adão. Então Deus começou a dar os castigos correspondentes às ações de cada um. Primeiro, castigou a serpente. Depois, castigou a Eva. E, na sequência, castigou também a Adão. E Deus, ao castigar a serpente, vem até Eva e dá a determinação para se cumprir na vida da mulher o castigo pela desobediência. E quando Deus vem até a mulher para castigá-la, versículo 16, ele diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O castigo que Deus impôs para a mulher foi ao gerar filhos, sentir dores. Todas as mulheres, mesmo quando são casos que vão dar à luz a um filho, elas sentem dores. Mesmo que seja cesariana, aquela cirurgia que é para facilitar o nascimento, quando a mulher não tem a devida passagem. E diz a palavra do Senhor que a mulher terá, na sua conceição, dores. Com dor terás filhos. Até aqui, tudo bem. Todo mundo entende e vive essa verdade. Mas a parte, podemos dizer, a segunda parte desse versículo 16, quando Deus diz assim: e o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. No tempo atual, nós podemos ver, contemplar que esse texto existe. Deus não mudou o que está escrito. Porém, o ser humano não atenta para viver o que está escrito. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Hoje, nos dias atuais, as mulheres não têm mais afinidade com a palavra de Deus ao ponto
de ter o desejo dela para o seu marido. Digo isso de uma forma a observar que são raras as que você pode encontrar. Pode encontrar, se tiver de acordo com o conhecimento e vivendo o conhecimento da palavra de Deus. Elas serão dessa forma. Seus desejos serão para os seus esposos, ou seja, elas, antes de procurar agradar a si mesma, ela agrada ao seu esposo. Fato muito raro. Podemos dizer assim, quase inexistente se cumprir hoje em nossos dias, nesse século presente. Como se não bastasse para se compreender esta verdade, Deus ainda dá mais uma autorização. O teu marido, ele te dominará. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Outro ponto a observarmos em tempos oportunos. Os homens têm perdido a moral, o domínio sobre suas esposas. Porém, está escrito que é ele que deve ter o domínio sobre a esposa, o cuidado sobre a esposa. Muitas mulheres questionam acerca que, mas a Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres. Tá certo? Deus determinou isso. Como um homem pode amar uma mulher que não tem o seu desejo para ele, que não deixa o seu domínio ser do seu marido? Como pode ser amada uma mulher que foge dos princípios da verdade e da palavra de Deus? E como pode um homem amar a mulher se não tem os princípios de Deus também enraizados em seu coração, na sua vida? Então, existe um erro, existe um engano no meio da sociedade em que vivemos hoje, que muitos religiosos não falam, não pregam, porque tem medo. Preferem agradar uns aos outros do que agradar a Deus. E a palavra de Deus diz, deleita-te no Senhor, causa prazer ao Senhor, Ele realizará o desejo do teu coração. Muitas vezes os desejos do nosso coração não são realizados porque nós não estamos em obediência aos princípios de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não é só pegar textos isolados de prosperidade e querer viver prosperidade se não há prosperidade nos comportamentos da vida. Então você pode analisar a sua vida hoje e ver se a sua prosperidade realmente está de encontro com a palavra de Deus. Você, mulher, sente dor ao gerar filhos na conceição, quando Deus te permite, porque algumas são estéreis, não pode ter filhos e vivem buscando para Deus gerar no seu ventre um filho. E essas mulheres, quando estão gerando na conceição, elas sentem dores. Até o momento do parto, mesmo que seja cesárea, como já falei, elas sentem as dores. Chama-se as contrações. E por quê? O texto diz que a mulher dará à luz com dor. E por que a mulher não cumpre a sequência que está escrita? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Porque só o fato de sentir dores quando está no período de gravidez, de gestação, até dar à luz, se cumpre isso, que é uma prova no mesmo versículo, no mesmo texto, que não há isolamento algum. Deus diz, olha, tu darás à luz com dor, tua conceição será com dores, teus filhos nascerão por meio de dores. Isso acontece? Sim. E o que falta para se cumprir
teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aqui está o segredo das demais bênçãos do Senhor para a família. E Deus vai para Adão também e diz: porquanto deste ouvir a voz da tua mulher e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui nós podemos ver a realidade da morte física do homem, do ser humano. Quando a Bíblia trata homem, porque primeiro Deus fez o homem, depois fez do homem a mulher. E assim, consequentemente, a vida relacionada entre um homem e uma mulher que geram filhos, que se multiplica a terra. E Deus disse para Adão que a terra estava amaldiçoada. Maldita é a terra por causa de ti. A terra que agora estamos vivendo nela. Com dor comerás dela todos os dias. Não é fácil. Essa dor aqui representa o nosso sacrifício em acordar cedo, despertar e correr para o campo para trabalhar. Hoje existem trabalhos seculares, mas antigamente era só na terra, produzir, plantar para comer. E não é fácil a vida de um agricultor. Espinhos e cardo também te produzirá, ou seja, dificuldades. Haverá chuva, não haverá chuva. E comerás a erva do campo. O que tu plantar, tu vai comer de lá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. E hoje, o que muitas vezes as pessoas observam é que, principalmente no meio cristão, o homem começa a adquirir o conhecimento da palavra de Deus, até falar dela, ensinar a outros seres humanos. E quando ele tem um certo conhecimento, já não quer mais trabalhar. Esquece que é do suor do rosto que tem que produzir o alimento. Confunde. Porque tem um texto na Bíblia que fala que o trabalhador é digno do seu salário, eles têm isso como um meio de arrumar uma desculpa por engano, também é um engano, de não querer mais trabalhar e viver na dependência de mendigando, se apoderando de dízimos e ofertas, achando que Deus, como Adão achava, não está vendo, não está presente e não vai requerer no juízo final os nossos atos, nossas práticas. Certo que a obra de Deus precisa de investimentos, mas o homem de Deus não pode viver de negociar a palavra de Deus como se fosse um trabalho. Isso não é trabalho. Isso é virtude. É a graça de Deus que nos envolve quando nós temos o conhecimento e a capacidade de falar abertamente sobre a verdade. Então, por causa disso, muitos têm perecido, muitas pessoas têm sofrido. E o Senhor diz que nós teremos esse castigo até que a gente volte ao pó de onde Ele nos trouxe. E o resto do texto nós podemos observar as coisas que Deus tem revelado nas Escrituras Sagradas e as pessoas não têm atentado. Acham que são méritos
todas as suas conquistas, esquece que Deus tem um controle de todas as coisas e nos dá a oportunidade de sermos renovados pelo seu conhecimento e vivermos a sua vontade soberana nesta terra, para que a gente possa alcançar a eternidade com Deus. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Se isso acontece, por que as demais coisas não podem acontecer? Quer dizer que eu vou voltar ao pó, eu vou morrer, vou voltar ao pó? Vou. Acontece, quantos entes queridos nossos morreram, quantos familiares, amigos já morreram, nem sabe dessa verdade? E por que não acreditar que nós temos que trabalhar e do suor do nosso rosto comer? E assim está escrito no versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou a Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. Um detalhe importante aqui, ó. Adão chamou o nome da sua mulher de Eva. Eva significa vida, ou mãe da vida. E o texto diz que Eva, ela era a mãe de todos os viventes. Então, por que nunca houve idolatria com Eva? Nunca fizeram imagem de escultura para idolatrar Eva, nem Adão. Por quê? Porque no passado os homens sabiam que a imagem era algo que Deus abominava. Mas hoje, o que tem de imagem, o que tem de idolatria, não é só nas imagens, também idolatria física. Pessoas honrando umas às outras mais do que a Deus. Também é idolatria. Você achar, porque o meu pastor, o meu líder é isso, o meu líder é... Não, quem é e sempre será é Deus. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e junto dos discípulos veio um homem e disse, bom mestre, um príncipe, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, primeiro ponto, por que tu me chamas de bom? Sabe aquele negócio que o cara vê, chega querendo dar uma aliviada, né? Na sua, talvez, dívida, no seu problema, aí vem paparicando, né? Bom, amigo, oi, amor, tudo bem, meu amigo e tal. As mulheres costumam dar aqueles beijinhos, né? Lado a lado do rosto. E no coração só mágoa, raiva. Fingimento e falsidade, o que mais existe na terra. As pessoas enganadas se enganando e enganando as outras. Aqui nós podemos ver hoje em dia, as pessoas são assim, idólatras. Porque nunca fizeram idolatria a Eva. Vocês já pararam para pensar? Eva é, segundo está escrito, a mãe de todos os seres viventes. Você é um ser vivente? Eva é sua mãe, segundo a Bíblia. Ou está escrito errado? Se está escrito errado isso aqui, uma mulher não é para dar luz com dor. O homem não é para suar quando está trabalhando. É isso, meus amados ouvintes, que não sejamos esquecidos. Ouvir a palavra de Deus e fazer uma reflexão, analisar a posição que nós estamos tendo dentro da sociedade. Você tem dominado a sua esposa? Você, mulher, tem deixado o seu desejo para o marido? É complicado. Vem até pensamentos que são reais, que acontecem, como é o caso de traição, de adultério, o vulgo chifre.
Teu desejo tem sido para teu marido? Ele tem te dominado? Tudo está na palavra de Deus. São princípios que nós precisamos. O mundo está vivendo hoje as consequências daquilo que as pessoas semeiam. As igrejas, as congregações hoje não querem mais pregar a verdade, porque não querem perder a quantidade dos membros. Então, se observarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar nela a resposta para todas as nossas dúvidas, nossos questionamentos. Entre o que o homem fala e o que está escrito, revelado, inspiração do Espírito Santo de Deus, entre a palavra do homem e a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Que todos nós possamos refletir acerca do que está escrito. E tem muitas outras consequências que está na palavra de Deus que precisamos conhecer. Então, temos todos uma boa reflexão. E que Deus, através do seu Espírito Santo, confirme a sua palavra em nossos corações. Amém. Nós somos o Ministério O Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna. Divulgamos a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. Amém. Glória a Deus.